Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo Magazine, o programa da Fundação AES aqui na sua televisão. Sou o Paulo Aido e ao longo dos próximos 50 minutos vamos levar até si um resumo do que de mais importante se passou no mundo no que diz respeito à vida da Igreja Católica, nomeadamente em relação aos cristãos perseguidos, à Igreja que sofre. É bom saber que está aí desse lado todas as semanas, sempre a esta hora, sintonize connosco, sintonize com a ajuda à Igreja que sofre. A primeira notícia de hoje leva-nos até ao Iraque, de onde nos chega um aviso para as consequências graves que podem ocorrer se a reconstrução das casas dos cristãos na planície de Nínive não avançar rapidamente. Catarina, poderá estar em perigo a presença cristã nestas terras bíblicas? Sem dúvida que sim, Paulo. E o alerta para esta questão vem do padre Salar Kaju, que é o representante da Igreja Caldeia no Iraque, faz parte do Comitê de Reconstrução do Nínive. O padre Kaju, que esteve em Madrid, no nosso convite do secretariado da AIS nesta cidade, ele fez de facto um ponto de situação bastante preocupante sobre esta situação do regresso e da reconstrução das casas dos cristãos. E ele diz que os cristãos... ele diz, primeiro que tudo, que não há tempo a perder, não é? E que os cristãos têm mesmo que regressar já. Porque se não regressarem, irão perder as casas que serão ocupadas pela comunidade muçulmana. E, portanto, tem que ser agora que terá de ser feita esta... É uma corrida contra o tempo. É mais ou menos uma corrida contra o tempo. Portanto, ele terá que fazer agora. E depois ainda deixou outra alerta que também é bastante preocupante, no sentido de dizer que, neste momento, a comunidade cristã está como que abandonada tanto pelo governo iraquiano como pelas forças curdas que tiveram também a proteger até agora a comunidade cristã. Neste contexto, tão marcado pela incerteza, voltar à planície de Nínive é, pois, mais do que um simples regresso a casa. É mesmo a afirmação da identidade de um povo, de uma comunidade inteira. Todos os argumentos, toda a urgência deste regresso dos cristãos à planície de Nínive, num trabalho agora, vamos ver, da AIS, em apenas um minuto. A vida mudou desde que o ISIS atacou a planície de Nínive. 125 mil cristãos foram forçados a abandonar a sua terra. A nossa história está lá. Carregamos aos ombros as pedras para construir 11 igrejas naquele lugar. Se não voltarmos, o cristianismo no Iraque desaparecerá. Quando regressei, a minha casa estava completamente destruída pelos bombardeamentos. A reconstrução é um processo muito difícil, mas com o apoio da Fundação AIS vamos conseguir fazê-lo. Queremos voltar e iremos voltar. Os ramos de oliveira e palmeira serão as nossas armas. Eles podem deitar abaixo as pedras, mas a nossa fé continuará bem firme dentro de nós. Regresso a casa, infelizmente para muitos cristãos, o regresso tem sido um choque. A realidade tem sido tantas vezes pior do que tudo aquilo que se podia imaginar. Mossul, Igreja da Virgem Maria, esta igreja que foi central na vida da comunidade cristã, que se enchia com uma multidão de fiéis aos domingos, é agora um retrato do abandono, da destruição, do caos que se viveu nesta cidade durante os anos da tirania dos homens de negro, dos jihadistas. A Igreja da Virgem Maria de Mossul, que o Estado Islâmico transformou num armazém, precisa agora de ser recuperada, tal como, aliás, tantas outras igrejas e centenas de habitações. Ibrahim Ahmed, um habitante de Mossul, voltou a cruzar a porta principal desta igreja e ele não queria acreditar no que os seus olhos viam. Um trabalho dos nossos colegas da Voice of America. A Igreja da Virgem Maria chegou a acolher centenas de órfãos em Mossul. Agora está profundamente destruída em resultado da operação militar para a libertação da cidade aos jihadistas. Os residentes locais dizem que a igreja foi usada como armazém de bombas desde que a cidade foi capturada pelos jihadistas em 2013. Havia uma grande estátua da Virgem Maria, com árvores à volta. Lembram como era tão bonito? نافورة طبعا ونباتات نادرة يعني نباتات الذكر موجودة هنا نادرة كلش مكان رائع كانت. Os combatentes do ISIS também se esconderam na igreja durante os ataques aéreos da coligação internacional. O ISIS expulsou os cristãos e transformou este lugar num armazém e numa espécie de quartel. Aqui estão as roupas que eles usavam para os ataques suicidas.
A maior parte das comunidades cristãs fugiu do Mossul e das outras regiões do Iraque, em consequência das invasões do Estado Islâmico em 2013. Continuemos no Iraque. O anúncio da candidatura ao Prémio Nobel da Paz de Dom Luís Sacco, patriarca da Igreja Católica Caldeia e grande amigo dos portugueses, está a unir e a mobilizar cristãos e muçulmanos. A candidatura, que foi apresentada no final do mês de janeiro pela Associação Católica L'Œuvre de Lorient, foi já aceite pelo Comitê Norueguês que preside a atribuição deste galardão. Qual foi, Catarina, a reação de Dom Sacco quando ele descobriu que o seu nome tinha sido aceito por este comitê? Bom, numa primeira reação, o Dom Sacco reconheceu que esta candidatura ajuda a manter, de facto, o foco, a atenção sobre esta questão, sobre o povo do Iraque e sobre a questão das minorias religiosas que estão a viver neste país. Portanto, isso é fundamental e ele reconheceu essa ajuda. Por outro lado, ele também diz que o facto do seu nome ter sido lançado para esta candidatura é também um reconhecimento do papel da comunidade cristã e de todos os cristãos no Iraque e no Médio Oriente. Dom Luís Sacco, patriarca da Igreja Caldeia, já esteve em Portugal em novembro de 2011, a convite da Fundação AIS, e desde então tem revelado uma profunda amizade para com o povo português e os benfeitores e amigos da ajuda à Igreja que sofre. É verdade, ainda recentemente, quando da realização da grande jornada de oração, que iluminou vários monumentos no mundo, aqui em Portugal a Igreja dos Congregados em Braga e também o Monumento do Cristo Rei. Portanto, ele, nessa altura, o Dom Sacco enviou umas palavras de agradecimento e agradecer a toda a generosidade e todo o envolvimento do povo português por continuar a apoiar esta comunidade tão perseguida através das orações e também através da solidariedade. Dom Luís Sacco não para, e saber que é candidato ao Prémio Nobel da Paz só lhe dá seguramente mais energia e mais argumentos para o seu trabalho. Ainda em fevereiro, ele participou numa reunião magna em Roma com os prelados do Iraque e da Síria. Estiveram todos com o Papa Francisco e Dom Luís chegou a apresentar-lhe um programa para o Santo Padre visitar agora o Iraque. Um trabalho agora dos nossos colegas da Rome Reports. Estes são os bispos caldeus do Iraque e da Síria que sofreram os efeitos da perseguição, da guerra e da miséria juntamente com o seu povo. Eles estiveram em Roma com o Papa Francisco, que conhece muito bem a situação dos cristãos no Médio Oriente. Ele disse-nos que está pronto para viajar até o Iraque. Nós dissemos que gostaríamos que estivesse connosco no meio desta crise. Ele respondeu dizendo que estava pronto para ir até o Iraque, mas não acho que a situação atual ajude. Acima de tudo, temos agora o problema com os curdos. Teria sido mais fácil antes. Embora o país não tenha ainda a estabilidade necessária para receber uma visita do Papa Francisco, aos poucos as famílias cristãs estão a regressar às suas casas. Pelo menos 7.000 das 20.000 pessoas que tiveram de abandonar a planície de Nínive e Mossul já voltaram. O patriarca assegura que o Iraque está a procurar a paz mais do que nunca após os tempos em que esteve cativo do Estado Islâmico. A segurança no Iraque melhorou. Os iraquianos querem reconciliar-se, querem estabilidade. Acho que a lição foi aprendida, especialmente pelos muçulmanos. A Igreja continua a ser uma das poucas fortalezas que os jihadistas não conseguiram conquistar. Enquanto destruíram dezenas de templos durante a sua marcha, eles não conseguiram destruir a essência do cristianismo. O Estado Islâmico nasceu no Iraque, bem como a Al-Qaeda, há 14 anos. Por esta razão, as pessoas perguntam-se, em universidades e outros ambientes, existe 1 milhão de ateus no Iraque. As pessoas perguntam porque estão à espera de uma resposta. Muitas vezes eles perguntam-nos, mas legalmente não podem responder. Estou certo que a liberdade religiosa virá, mas precisamos de tempo. Mas ninguém poderá impor uma religião a uma pessoa que nasceu livre. De facto, a Igreja continua a ser uma das principais referências no Iraque. Durante os anos em que vastas parcelas do território estiveram sob o jugo dos jihadistas, eles destruíram igrejas e capelas e seminários, mas não conseguiram destruir a essência do cristianismo. Fui a um campo de refugiados sunitas. Havia lá um imã e um líder de tribo. Levámos cerca de 2.000 pacotes de comida. Um deles veio até junto de mim e disse: "Nós sabemos que o seu Deus é amor. Eu não preciso lhe dizer mais nada." Em Roma, o patriarca Dom Luís Sacco visitou a sede da Fundação AIS, que lançou um plano Marshall para reconstruir as casas nas planícies de Nínive e na cidade de Mossul, e assim poder ajudar os cristãos a regressar às suas casas, onde sempre viveram há mais de 2.000 anos.
Das consequências da destruição provocada pelos jihadistas no Iraque para a ameaça jihadista na República Centro-Africana. O alerta agora é do bispo de Bangassou, Dom Juan José Aguirre, que continua a lidar com uma situação extremamente grave que se vive neste país e também na sua própria diocese. Foi precisamente por causa de ameaças de morte que o bispo de Bangassou decidiu temporariamente regressar à Espanha, de onde, aliás, é natural, embora o regresso à República Centro-Africana possa acontecer a qualquer momento. No país vizinho, Dom Aguirre fez um retrato muito preocupante da situação neste país africano. É verdade, Paulo. De facto, Dom Juan Aguirre denunciou um clima de violência e medo que se vive no país por causa da atuação de grupos armados, que são os Seleca e os Anti-Balaka. Consequência direta de toda esta violência, desde há cerca de um ano, que mais de 1.500 refugiados muçulmanos estão abrigados nas instalações do Seminário Menor da Diocese, numa situação, entretanto, de caos humanitário e de violência latente. Exatamente, Paulo. Dom Juan diz-nos mesmo que a situação no seminário é muito tensa, diz que o seminário está praticamente em ruínas, assim como toda a cidade que está praticamente, a própria Diocese está praticamente toda devastada. Dom Juan diz ainda que durante a noite é comum ver centenas de grupos de jovens a espalharem o pânico e o terror ali à volta na sua Diocese. Um cenário que mereceu também uma crítica muito forte pela atuação pouco eficaz das forças das Nações Unidas. Sim, o Dom Juan diz que, de facto, tem-se observado, tem-se sabido de várias violações e de pilhagens, e isto tudo perante os olhos e perante uma inoperância das forças das Nações Unidas. E, portanto, ele denuncia também esta situação. E ele diz que, dá um exemplo, que houve um ataque à própria Catedral, que estava o vigário episcopal estava lá dentro e escapou da morte por pouco. Para ficarmos a conhecer melhor a situação dramática em que se encontra este país, a República Centro-Africana, vamos agora ao encontro de um sacerdote, Gaetano Cabacha, que está a estudar em Espanha, mas que pertence precisamente à Diocese de Bangassou, à Diocese do Bispo Aguirre. Gaetano nasceu e cresceu no Ruanda. Ele deixou o Ruanda em 1994 para fugir ao genocídio que estava em curso neste país. Foi viver para os campos de refugiados no Congo, acabando depois por ir parar à República Centro-Africana. A República Centro-Africana é um país que é muito enclavado. A República Centro-Africana é um ponto central. Está rodeada pelos Camarões, Chad, Sudão do Norte, Sudão do Sul, República do Congo e pela República Democrática do Congo. É um país muito pobre e tem uma grande área, maior do que a Espanha, mas é muito pouco povoado. Tem 4 milhões de habitantes. Embora seja um país muito pobre, é ao mesmo tempo muito rico em recursos naturais. Desde a sua independência nos anos 60, que não tem estabilidade. A cada 10 anos há um golpe de Estado que é sempre muito violento. Desde 2013 desenrolou-se um confronto generalizado e que levou muitos estrangeiros a pensar que a República Centro-Africana fracassou como país porque não há administração territorial, nem forças policiais, nem justiça, nem exército. O país foi completamente destruído. E agora, mais de metade do país foi ocupado por bandos armados. A maior parte da população é constituída por cristãos e não cristãos, embora também exista uma minoria muçulmana que representa 10% da população. Estes muçulmanos são principalmente do norte. Pertencem a 2 tribos, uma das tribos chama-se Ruga e a outra Gula. Estas tribos estão na fronteira entre o Chad, o Sudão e a África Central. Uma tribo se chama Runga e outra tribo se chama Gula, que estão na fronteira entre Chad e Sudão e Centro-África. Foi o padre Gaetano da República Centro-Africana. O seu testemunho vai acompanhar-nos por aqui ao longo das próximas semanas. Ele vai ajudar-nos a compreender melhor por que razão este país caiu na armadilha da violência e da destruição. E por causa disso, a comunidade cristã precisa tanto da nossa ajuda. E por falar em armadilha da violência, vamos agora dar voz a um seminarista da República Centro-Africana que enviou para Lisboa, precisamente para a Fundação AES, um relato dramático da situação que se está a viver no Kivu Norte. Vamos escutar o testemunho de Eugênio Muindo Kabung, seminarista dos missionários combonianos em Kisangani. É um relato impressionante.
É horrível, é mesmo um genocídio o que se está a passar na província do norte de Kivu, no Congo, e em particular nas cidades de Beni e Lubero, de onde sou natural. Massacre de populações, violações de mulheres e crianças, raptos de crianças para fazer delas crianças soldados. Desde 2009 até hoje, este fenómeno aumenta de dia para dia. Na minha família, por exemplo, em menos de um ano, perdemos 4 membros, todos eles raptados e deles não há notícias. O mais certo é que foram mortos à machadada ou com machetes ou com outro tipo de armas brancas nas florestas vizinhas. Bref, tué par arme blanche dans la forêt de Mambaiko, da Dialos e de Kasuku. O que é que realmente está a acontecer no Congo, particularmente em Kinshasa, Lubero e especialmente Beni? Não podemos ficar indiferentes quando as pessoas são mortas, violadas, sequestradas. Quem é o pai que se alegra com a morte dos seus próprios filhos e seu infortúnio? A não ser que seja um sádico, tornando-se como aqueles animais que comem os seus próprios pequeninos. Sadique devient comme cet animal qui mange ses propres petits. Nesta volta ao mundo pela Igreja perseguida, pela Igreja que sofre, vamos agora até à Índia, país que está no centro da campanha da Quaresma da Fundação AES. Com a ajuda da Pilar Rocha, vamos ao encontro de uma mulher. Ela chama-se Sueta e representa, de alguma forma, milhões de mulheres indianas. Em toda a sua vida, ela só conheceu pobreza, exclusão e violência, mesmo em casa. O único momento em que não amaldiçoava ter nascido era quando ia à missa. Mas até isso o seu marido quis pôr um ponto final. Mal sabia ele que era a sua vida que estava prestes a mudar. As my love for Jesus grew deeper, the conflict between me and my husband intensified. I attended Mass every week. Soon enough, my husband became suspicious. His friends asked him, why should she go every Sunday alone and not work? He told me that Jesus will not stay in our house. Then he tore apart my Bible. I felt like my life had been destroyed. The Bible means so much to me. But I was determined. As long as I live, there will be a Bible in my house. One time, as I was getting ready to go to church, my husband came with an iron rod and hit me several times. I felt that Jesus was with me, that he protected me from harm because I was not hurt. This filled me with great joy. My husband did not know what it means to be a husband, and I did not know what it meant to be a wife. We did not know the meaning of love. I prayed for my husband every day and cried to God for help. Despite the fact he has hurt me and sinned, you, my God, have joined us in marriage. We cannot separate from each other. The parish priest sent us to the pastoral center in our diocese. There we learned that marriage is a holy relationship of 3 persons: husband, wife, and God. These classes changed my husband and saved our marriage. If I had no struggle in my life, today I would not know Jesus and that he came to save us.
Depois de Sweta, desta mulher que representa, de alguma forma, todas as mulheres indianas vítimas da violência, da exclusão, da pobreza extrema, vamos ver um pequeno filme que é uma homenagem da Fundação AES a todas as mulheres. Para nós, todos os dias são sempre dia 8 de março, claro. Há pouco ficámos a conhecer Sweta, uma mulher que representa o sofrimento de milhões de indianas. A sua história é apenas uma dos muitos argumentos, das muitas razões pelas quais a Fundação AES lançou nesta quaresma a campanha da Índia. Uma campanha em favor da comunidade cristã que é, Catarina, das mais pobres do mundo. Sim, de facto, Paulo, na Índia há milhões de pessoas que são tão pobres, que é como se não existissem. Portanto, são pessoas que não têm absolutamente direitos nenhuns, que levam uma vida miserável, estão como que à parte da sociedade, são excluídos da sociedade, estão invisíveis aos olhos desta sociedade, e estas pessoas são os intocáveis, são os Dalits, são milhões de pessoas que vivem numa realidade miserável e cruel mesmo, podemos dizer. Em alguns estados do norte do país, a pobreza atinge 1 em cada 3 habitantes. Sem direitos, estes homens, estas mulheres e crianças estão de mãos estendidas pedindo a ajuda da sociedade, a misericórdia dos outros. E é aqui que entra a Igreja. E é aqui que entra a Fundação AES. Porque é por aqui, em gesto de solidariedade, que começa a campanha da Quaresma. Precisamente, Paulo, e de facto para a Igreja, cada um destes homens, cada um destes milhões de proscritos são um desafio, porque quando estas pessoas, quando estes Dalits, cada Dalit descobre a vida de Jesus, descobre Jesus, é também um novo mundo que começa para eles, uma nova vida começa para eles e, portanto, descobrem a sua dignidade como pessoa humana. E importa dizer que, para além desta pobreza extrema de todas estas pessoas, também a Igreja, a própria Igreja, necessita de muita nossa ajuda, tanto os padres como as irmãs. Portanto, são pessoas extremamente necessitadas que vivem num ambiente, numa comunidade extremamente pobre e, portanto, precisam da nossa ajuda. E por isso é tão importante esta campanha de que a AES lança agora nesta quaresma para ajudar, de facto, esta comunidade. E depois ainda há outra questão, que a comunidade cristã neste momento está novamente ameaçada, uma vez que também há grupos radicais hindus que voltaram a atuar e voltaram a ameaçar estas comunidades minoritárias. Obrigado, Catarina. Vamos agora ver mais uma história que nos vai ajudar a compreender melhor esta realidade tão específica da Índia. Além dos Dalits, há também que considerar as comunidades tribais. Tal como os Dalits, os tribais também quase não têm direitos, também vivem à margem da sociedade e precisam muito da nossa ajuda. Também eles constituem um mundo à parte. Mas nem todos os rejeitam. Há quem se preocupe com eles. Quem? Já adivinharam. São os padres, são os sacerdotes, são as irmãs, claro. We had mass in one of the house. There is no chapel in that village. उसके बाद में मैं निकला, फिर वहाँ भीड़ देखा, फिर भीड़ के पास में गया, बोला क्या हो रहा है, तो क्या बोलेंगे वो लोग, क्या हो रहा है, यहाँ धर्म प्रचार करने के लिए आए हो, आपको कई बार मैंने मना कर देखे लेकिन आप नहीं माने से करके बोले। और उसके बाद में तुरंत ही इकट्ठा होकर के लाठी से हमारे ऊपर सिर पर मार ही दिए। उसके बाद मैं तो बेहोश हो गया। मैं तुरंत ही क्षमा किया, जैसे ठीक हुआ वैसे ही मैंने उन लोगों को क्षमा कर दिया। मतलब दिल से मैं क्षमा किया हूँ, सामने से क्षमा तो नहीं किया हूँ लेकिन मेरे दिल से उनको क्षमा किया हूँ।
they don't want missionaries to enter that village. That is why they might have attacked him. But God's work is different. Those who before beat a catechist, they themselves came forward and asked for baptism. God is working in different way, and He has His own way to bring the people to Him. Apesar do sofrimento e da perseguição, os cristãos da Índia dão testemunho do amor de Deus, mas o seu testemunho precisa do seu apoio. Este filme transportou-nos para um mundo terrível, para um mundo onde os cristãos não contam para a sociedade, onde não têm direitos, onde estão de mãos estendidas. A Fundação AS lançou uma campanha nesta quaresma a pensar neles. Ajudá-los faz parte da nossa missão. Catarina, não podemos fingir mais que não sabemos, que ignoramos a realidade dos cristãos, dos Dalits, dos tribais na Índia. É verdade, Paulo, não podemos fingir mais e não podemos ignorar esta realidade e temos este dever de fazer alguma coisa por esta comunidade. E esta comunidade, como nós já dissemos aqui, é uma comunidade extremamente pobre. Não é só esta comunidade, também quem está a ajudá-los a minimizar o sofrimento diariamente, os padres, as irmãs, os catequistas, são também comunidades muito pobres e, portanto, nós temos este dever, a partir do momento em que sabemos, em que tomamos conhecimento desta realidade, temos esta obrigação de fazer alguma coisa por estas pessoas. E agora dirijo-me especialmente para quem nos está a ver lá em casa, que de facto cada um de nós pode fazer a diferença. Paulo, nós já falámos aqui que muitas famílias Dalit na Índia vivem com menos de 60 cêntimos por dia. 60 cêntimos por dia corresponde a um café. Portanto, podemos abdicar diariamente de tomar um café e esse café poderá de facto fazer a diferença na vida. De alguma maneira podemos dizer que todos nós temos a capacidade de poder ajudar. Sem dúvida, sem dúvida. Portanto, é abdicar de um pequeno café, de um café por dia, e isto vai fazer a diferença na vida destas pessoas, vai fazer a diferença entre a vida e a morte, podemos dizer, na sobrevivência. E por isso desafio a quem nos está a ver lá em casa para nos entrar em contato connosco para os nossos telefones 217544000 ou 217544004 e perguntar como pode de facto ajudar esta comunidade, estes cristãos da Dalit na Índia que precisam tanto da nossa ajuda. Muito obrigada em nome de todos eles que irão receber a sua ajuda. Muito obrigada pela sua generosidade. Outro país que tem estado quase sempre em foco aqui no nosso programa é a Síria, que mais não seja por causa das crónicas da nossa bem conhecida irmã Miri, a jovem portuguesa que vive no mosteiro de São Tiago Mutilado, em Cara. Na semana passada, a irmã Miri deu-nos conta do envio para o mosteiro de um contentor com ajuda humanitária reunida por jovens escoteiros franceses. Ajuda humanitária que, entretanto, tem sido distribuída pela população local mais carenciada. População esta que também reflete bem os tempos de guerra que se vivem na Síria, com refugiados e deslocados oriundos das mais diversas regiões. Nós procuramos as pessoas em maior necessidade. Há muita gente que veio refugiar-se de Raqqa, de Deir ez-Zor, de Abu Kamal, daquelas regiões que estão a ser libertadas agora, vieram refugiar-se aqui na zona de Abrud, à volta de Abrud, em lugares recônditos, quer dizer, nas quintas, onde há um lugarzito. E depois têm que, há muitas vezes, de pagar aluguer, etc. Já perderam tudo e têm que pagar aluguer. Não é nada fácil. E então há várias equipas do mosteiro que já estão, e também do Crescente Vermelho, que é animado também pela equipa que se formou em si à volta do mosteiro. E então são eles que vão aqui por toda a região do Calamundo e que procuram onde é que estão os mais pobres. A Síria é, de facto, um dos países onde os cristãos mais têm sofrido nos últimos anos por causa da violência jihadista, por causa do terrorismo, da guerra. Henrique Zimmermann, o jornalista da SIC, que produziu uma grande reportagem sobre a perseguição aos cristãos, esteve em Lisboa, onde fez o lançamento de um livro em que documenta precisamente isso, a ameaça jihadista. Nós estivemos com ele e lançámos-lhe uma pergunta. O cristianismo está mesmo ameaçado em algumas regiões do mundo? A ameaça é mesmo real? Vamos conferir a resposta. Eu sou judeu e, no entanto, eu penso que
o interesse do Médio Oriente, a cultura do Médio Oriente, a essência do Médio Oriente inclui também uma identidade cristã. Eu acho que é o interesse dos judeus, é o interesse dos muçulmanos moderados, pragmáticos, que continuam a ser, apesar de tudo, uma maioria, de isolar os grupos radicais e não permitir que eles consigam os seus objetivos, um deles terminar com a presença cristã na região. Seria extremamente triste e perigoso para o futuro da região que as igrejas e as instituições que pertencem à igreja, muitas delas com séculos, se terminem por ser museus, sem fiéis. O problema é que isso pode vir a acontecer se não se der um passo drástico para evitar esse processo que está a acontecer pouco a pouco. Eu acho que é muito importante que a comunidade internacional não se lembre dos cristãos do Médio Oriente só quando sai alguma imagem muito brutal da Síria ou quando chega o Natal. Aí todos se lembram de Belém, todos se lembram de Nazaré. E é preciso apoiá-los constantemente no dia-a-dia. Sem dúvida alguma. Eu acho que é uma questão estratégica para todos. É muito importante. Hoje em dia, o único lugar do Médio Oriente no qual realmente os cristãos estão a crescer como comunidade, também tem aí alguns problemas, mas, no entanto, é o único lugar onde eles crescem é Israel. A parte de Israel, onde há hoje em dia 160 mil cristãos, e eles não estão a emigrar. À parte disso, estamos a ver uma imigração geral. Eu diria que há outra exceção, que é o Egito. O presidente Abdel Fattah el-Sisi protege a comunidade copta no Egito, mas há um problema, e é que há lá muito terrorismo, há muitas células destes grupos. A zona do Sinai, por exemplo, ultimamente? Sem dúvida, há milhares de terroristas, alguns deles vieram da Síria e do Iraque depois da derrota e estão agora no Sinai, e eu acho que é necessário também, e o presidente Sisi vê isso como uma prioridade, manter esses 10 milhões de coptas cristãos que há no Egito, que são uma das comunidades originais desde o princípio do Egito. Um dos países onde os cristãos estão mais ameaçados é o Paquistão. Dom Sebastian Shaw, o arcebispo de Lahore, esteve recentemente em Portugal e concedeu-nos uma grande entrevista que temos vindo aqui a ver ao longo dos últimos programas. A questão da perseguição aos cristãos está muito ligada à lei da blasfémia, que serviu, por exemplo, para condenar à morte Asia Bibi, uma mulher cristã paquistanesa que foi condenada à morte apenas por ter bebido um copo de água de um poço. Será que esta lei é a maior ameaça aos cristãos do Paquistão nos dias de hoje? Vamos ver a resposta. Agora não é só para os cristãos, mas é verdade. Temos dito ao governo do Paquistão que a lei existe, mas precisa de ser bem implementada e quem transgredir a lei deve ser punido porque é a lei. Mas a lei não deve ser usada incorretamente. É esse o problema? É assim. Nós temos dito ao governo do Paquistão, o sistema judicial sabe, os juízes sabem que a lei está a ser aplicada incorretamente, indevidamente. Mas a lei existe e não constitui um problema. O seu uso incorreto é que é o problema. Estamos já na reta final do nosso programa. Temos ainda para ler os tweets que o Papa Francisco publicou na internet e de fazer uma ligação até à redação da revista O Meu Papa, para sabermos as novidades deste projeto editorial. Mas antes disso, vamos continuar a lembrar por aqui o padre Damaso Lambers, que faleceu aos 87 anos no dia 22 de fevereiro. Conhecido como o padre das prisões ou o padre da rádio, ele foi um profundo apaixonado também pela Fundação AIS. O padre Damaso foi também contemporâneo do padre Winfried van Straten, o fundador da Ajuda à Igreja que Sofre. Há 2 anos, numa entrevista para a televisão, ele recordou esses tempos da Segunda Guerra Mundial que causariam a destruição da Europa e foram, por isso, também a semente da Fundação AIS. Hoje, o padre Damaso quase nos vai relatar como via, como acompanhava, então, como jovem, os ataques da aviação, os da Alemanha e os dos aliados. É um relato delicioso. Eu tinha 15 anos quando acabou a guerra. Foi em 45. E por isso, e nós jovens éramos idealistas. Depois de 5 anos de guerra, de 5 anos em que a gente não podia sair à noite, de 7 da noite até 7 da manhã,
5 anos aqui em casa, jovens. E por isso nós vivemos com uma esperança de um mundo novo depois da guerra. Eu penso muitas vezes, em 48 foi a declaração do ONU, a primeira grande declaração. Foi para nós jovens uma coisa fantástica. Nós esperávamos um mundo novo, um mundo que nunca mais conhecia guerras e sofrimento. Vocês devem ver isto assim. Depois de uma guerra de 5 anos em que se sofreu imensamente, nós éramos idealistas, nós jovens. E eu vivia também como idealista, e principalmente eu que queria consagrar a minha vida a Deus. Foi para mim maravilhoso o 48, 10 de dezembro, eu nunca me esqueço. Todos os anos, dia 10 de dezembro, eu lembro-me da declaração do ONU. E por isso, o nosso entusiasmo. Está claro, depois da guerra, nós começamos a saber todas as coisas que tinham acontecido, porque dos campos de concentração, os pormenores só soubemos depois da guerra. Quer dizer, naquele tempo, e nós jovens estávamos muito interessados, e de tanta gente que morreu. A gente não sabia, e principalmente dos judeus, dos milhões, e dos ciganos, e também cristãos, que morreram nos campos de concentração. Foi uma brutalidade de gente. Sabe, isto foi a primeira guerra que acabou com leigos. Mesmo na Primeira Guerra Mundial, ainda era uma guerra entre soldados. Mas Hitler acabou com um povo, com judeus, com ciganos, com outras pessoas. Isto foi terrível. Foi absolutamente um homem que quis acabar com leigos, com civis. Foi a primeira vez. E por isso, tudo isto para nós era muito importante. Nós pensávamos nisto não só através dos liceus e da formação, mas principalmente nós também, porque os primeiros anos não havia muitas facilidades, mas a gente vivia em liberdade. Viver em liberdade, isto já é uma coisa extraordinária. Depois de 5 anos de opressão. E por isso foi maravilhoso. Depois desta viagem no tempo até à Segunda Guerra Mundial, vamos agora retomar outra viagem que começámos aqui na semana passada e que nos está a levar ao encontro do mais pequeno exército do mundo. A guerra aqui é outra. Estou a falar, claro, da Guarda Suíça, que há 512 anos tem como missão proteger o Santo Padre. Depois de termos escutado o comandante Christoph Graf, hoje vamos ter como cicerones nesta reportagem Bernard Mesmer, que é o encarregado do recrutamento, e o sargento Guillaume Favre, que é instrutor. A segurança do Santo Padre e a sua residência é entregue fielmente, já há séculos, nas mãos dos católicos suíços. Para honrar este privilégio extraordinário, a Guarda presta serviços 24 horas por dia, 365 dias ao ano. Responsavelmente, lealmente e fielmente. A formação é dividida em 2 meses. O primeiro desenvolve-se em Ticínio e Zone, na Suíça, com uma formação específica sobre a utilização de armas, um pouco de desporto, introdução ao direito. Existe também o treino tático, como controlar uma pessoa, como controlar um veículo. Autodefesa, ou seja, como defender-se em caso de agressão. É toda uma primeira parte específica. Sucessivamente, os recrutas chegam a Roma. Ensuite, les recrues rejoignent Rome.
Esta formação é composta pelo serviço de honra, quer dizer, utilização da alabarda, marcha, como utilizar o uniforme. A seguir, temos uma parte sobre o conhecimento das pessoas, conhecimento dos lugares. É importante que eles conheçam o Vaticano. Já que estamos no Vaticano, agora que conhecemos um pouco melhor como funciona a Guarda Suíça, vamos ao encontro daquele a quem estes homens juraram defender, o Santo Padre. Vamos conhecer já de seguida quais foram os tweets que o Papa Francisco publicou nos últimos dias na internet. Foram os tweets do Papa Francisco pretexto ideal para fazermos uma ligação até a redação da revista O Meu Papa, onde a Clara Raimundo nos vai dar a conhecer quais são as novidades da revista que está a ser preparada. Olá! Acaba de chegar às bancas a edição de março da revista O Meu Papa, a edição ideal para nos prepararmos para a Páscoa com o Papa Francisco. É também uma edição muito especial e que nos deixa muito orgulhosos aqui na redação, porque é precisamente a edição que marca um ano desde que lançámos a revista O Meu Papa em Portugal. É verdade, já passou um ano. Então hoje deixem-me agradecer a todos aqueles que têm feito acontecer esta revista mês após mês. Desde os administradores da editora Goody, que acreditaram desde o início neste projeto, aos sacerdotes da Paulus que têm feito a revisão, passando por paginadores, tradutores, jornalistas. E claro, tenho também de agradecer a todos os leitores que nos têm acompanhado neste caminho e aos nossos parceiros, como a Fundação AIS, que nos apoiou desde o primeiro número. Eu estou muito grata por este ano que passou e se eu assumi desde o início que era a admiradora do Papa Francisco, hoje, passado um ano, posso dizer que a cada edição, a cada reportagem, a cada imagem, a cada gesto que reproduzimos nas páginas da revista O Meu Papa, eu fui reconhecendo que, efetivamente, só pode ter sido o Espírito Santo a guiar os cardeais que escolheram o Papa Francisco há 5 anos. Estou muitíssimo grata por este ano que passou. Tenho a certeza de que, para toda a equipa, não só para mim, esta revista, mais do que um trabalho, é uma missão que aceitamos e levamos a cabo com muita alegria. Então, não percam esta edição e na próxima semana cá estarei para vos falar sobre o nosso número 20, a nossa edição de abril. Até lá, uma Santa Quaresma para todos. Obrigado, Clara, e até para a semana. Estamos mesmo a chegar ao fim do nosso programa, mas antes de sintonizarmos a nossa atenção no Papa Francisco, na mensagem que nos enviou este mês,
Vamos agora ao encontro de Maria Teresa Maia Gonzalez, que acaba de editar mais um livro cujas receitas, Catarina, revertem uma vez mais para a Fundação AIS. É verdade, Paulo. A Maria Teresa Maia Gonzalez tem-se revelado uma boa amiga da Fundação AIS e tem-nos oferecido diversos trabalhos seus, estes livros que ela tem produzido e que nos tem oferecido, e que são livros que têm sempre este fim solidário de apoiar os nossos projetos de apoio aos cristãos perseguidos. Este último livro, este livro que ela agora nos ofereceu para esta Quaresma, que fala sobre a compaixão, sobre o dom da compaixão, dá-nos 13 exemplos de pessoas que se ofereceram aos outros, que deram a sua vida por Jesus, portanto, dando o seu testemunho diariamente, e que também aqui se pode ver esta ligação com a AIS, que no fundo estas pessoas que estão ali podem ser também todas estas pessoas com quem agora a AIS trabalha, todos estes cristãos que diariamente dão o seu testemunho e que dão também, e que seguem Jesus e que querem dar este testemunho do que é ser cristão nestes dias difíceis. E por isso foi com muito gosto que recebemos mais esta obra e aproveito aqui, Paulo, para também agradecer publicamente à Maria Teresa Maia Gonzalez toda a sua amizade e toda a sua generosidade para com esta causa dos cristãos perseguidos. Obrigado, Catarina. O lançamento do livro decorreu em Lisboa, na paróquia de Nossa Senhora de Fátima, e nós estivemos lá, claro, e perguntámos à autora, mas que livro é este? A tua dor dói-me. O título fala de dor, o livro fala de amor. Os dois estão interligados, assim vemos na cruz de Jesus. É um livro que fala de compaixão. Eu peguei em alguns dos principais modelos de compaixão. Começo em Maria, Mãe de Deus, e vou por aí fora, passando por vários santos. Incluo também o Padre Vera Fried, naturalmente, não podia deixar de o incluir, neste conjunto de pessoas que viveram verdadeiramente a compaixão cristã. Se a tua dor não me doer, como é que eu posso fazer alguma coisa por ti? E o que estes santos desenvolveram foi uma sensibilidade espiritual que lhes permitiu deixarem-se tocar pela dor do outro. Francisco de Assis, João Paulo II, etc. Teresa de Calcutá, de quem aqui falo. Deixaram-se tocar pela dor do outro. Se eu não me deixar tocar, se eu não sentir que o outro está em dor, como é que eu vou agir? O que é que me faz agir em prol do outro? Ficou com curiosidade sobre este livro? Na próxima semana vamos desenvolver este tema. Vamos continuar a escutar a escritora Maria Teresa Maia Gonzalez. Depois desta breve conversa com a autora de A Tua Dor Dói-me, chegamos à reta final do nosso programa. Tempo para ver o Papa Francisco no vídeo do mês, mas antes disso vamos espreitar ainda um momento particularmente bem disposto em que o Santo Padre está como que a verificar qual é a claque mais vibrante na sala das audiências. Será que os portugueses se portaram bem? Papa brinca com os fiéis na sala Paulo VI, na audiência geral de 7 de março de 2018. A questo punto, um dúbio. A este ponto tenho uma dúvida. Não sei quem são os mais barulhentos, os italianos, os portugueses... e portugueses. Os portugueses, os brasileiros, ou os espanhóis e hispano-americanos. Obrigado pelo barulho que vocês fazem. Depois deste aplaudómetro na sala Paulo VI, em que os portugueses se evidenciaram, vamos então ver a mensagem do Papa para este mês. Em março, o Santo Padre pede-nos discernimento espiritual no plano pessoal e comunitário. Vamos ver a mensagem de Francisco. O tempo em que vivimos nos exige desarrollar uma profunda capacidade para discernir. Discernir de entre todas as vozes ¿cuál es la voz del Señor? ¿Cuál es la voz de Él que nos conduce a la resurrección, a la vida? Y la voz que nos libra de caer en la cultura de la muerte. Necesitamos leer desde dentro lo que el Señor nos pide para vivir en el amor
y ser continuadores de esta sumisión de amor. Recemos juntos para que toda la Iglesia reconozca la urgencia de la formación en el discernimiento espiritual, en el plano personal y comunitario. E assim, com este alerta do Papa Francisco, chegamos ao fim de mais um Igreja Mundo Magazine, o programa da Fundação AIS, aqui na sua televisão. Em nome de toda a equipa que pensou, que produziu e que levou até si este programa, despeço-me com amizade. Até a próxima semana, até ao próximo Igreja Mundo Magazine, se Deus quiser.